vocês precisam começar a olhar o setup fora da caixa. E aí que tá a diferença de ser um trader profissional e um trader amador. É uma aula de mentoria gratuita aí para vocês, tá? Olha que pergunta que ninguém me fez ainda, mas é uma pergunta interessante. Monteiro, se voltar no bola, seria uma boa venda? Hoje eu tô de bom humor, tá? Eu já vou até aproveitar aqui, ó, dar uma mini aula para vocês aqui sobre a região do bola. Vocês estão vendo? Isso aqui, ó, são os faixa branca, tá? Vocês estão vendo aqui? Os faixa branca aqui? Eu falei isso pro João Bório, tá? Eu falei bastante sobre isso com ele. O João já é de casa, mas o Matheus eu tô me familiarizando ainda. Falei também sobre que os 45 pontos só servia até ali. O que que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? E aí, pessoal, eu quero que vocês, tá, se coloquem como faixa branca primeiro grauzinho, segundo grau e no máximo como faixa azul, tá? Porque a galera que já é graduado já vai entender o que eu tô falando. Quando eu falo do bola, o que que vem na cabeça naturalmente de vocês? Principalmente a galera mais crua. Ah, vou colocar um tique abaixo do bola ou até mesmo no bola, tem a galera que coloca no bola os miserável ainda. Não é isso? Vou esperar tocar para poder o preço cair. Como aconteceu aqui, ó. Tá? Vou colocar um tique acima do bola, embora eu não faça essa operação, eu falo isso aqui todos os dias, sim ou não, pessoal? Para não me deixar eu passar como mentiroso aqui. Eu não faço a operação contra o ajuste, mas ela existe. Fala beleza? assim. Não é isso? Para quem faz o bola, ela existe. Eu não faço. Aí a operação foi aqui, ó, pau. Pois bem, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? O cara que já tem afinidade com o bola, ele não está muito preocupado no 995, 990, 985. Ele está preocupado na região. E aí o que é que ele vai procurar? Ele vai procurar médias, ele vai procurar topos. Aqui, por exemplo, foi um rompimento de topo falso, correto? Falso não, né? Porque acabou, desconsidero falso, mas foi um rompimento de topo. Então, muita gente, tá, precisa compreender que várias operações boas do bola vão ficar de fora. Por quê? Pelo capricho, 2 pontos, que não é errado. Como assim, Monteiro? Você tá falando que não é errado, mas você tá falando que vai ficar de fora. Sim, amigo. É o que eu tô falando. Você é um faixa branca, você ganhou um primeiro grau, você ganhou um segundo grau, aí daqui passa um tempinho você ganha uma faixa azul e você já acha que é faixa preta. Mas, quando você entende da região e do movimento que o preço fez, porque não é só bola isolado, tá? E eu vou falar isso agora. Me permitam aqui, tá? Eu vou fazer uma cagada aqui, literalmente uma cagada, se vocês me permitirem, tá? Vou deixar assim. Só para ver se pega uma parcial aqui, tá? Mas a ideia é que ele vá contra para poder chegar no bola aqui, tá? Eu tô pedindo licença aí para vocês para poder mostrar. Não é o bola isolado. Ah, é só chegar a comprar no bola ou vender no bola. Não, não é isso. Agora, vamos fazer um contexto, estrutura e localização? Pela primeira vez eu vou falar isso aqui ao vivo, sem ser em mentoria e principalmente pro YouTube. O que que vocês acham aí? Que é mais importante só o bola ou todo um contexto que tá por trás aí? Vamos entender agora? Eu vou limpar aqui. Vou colocar aqui o gráfico limpo, tá? Vou até... Não quero que pegue as parciais. Vou deixar mais para baixo aqui, ó. Se pegar, pegou, tá, turma? Mas a ideia é para vocês entenderem a dinâmica. Eu tô bem abaixo do ponto, tá? Mas é só para vocês entenderem que a narrativa aqui da operação. Se eu pego essa operação, a primeira coisa que eu preciso entender é... Bom, o preço fez de bola a bola, correto? Ou melhor, pegou uma bola miúda aqui, uma testosterona baixa, mas chegou lá. Uma travinha. Chegou, tá? Então, o mercado tem esse movimento, que é a retração, ok? Que é o mais natural, diga-se de passagem, e tem este movimento, que é o mais forte. Este movimento é o mais forte. Só que quando eu olho para esse movimento, o que é que acontece nesse movimento? O que é isso aqui? O Marcos Júnior falou aqui, ó, piscina, que na verdade é a piscina de bolinha. É isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? E se vocês entenderem isso,
prestem atenção, eu coloquei uma ordem ali, ó, propositalmente, numa região ruim, que é o quê? No teste de topo. Rompeu o topo, vem testar fundo. Então eu tô ali, ó, no fio do bigode, mas acreditando que ele pode voltar. Aí agora eu vou voltar ao conceito, estrutura e localização. Vou voltar para as médias. Olha como eu tô revisitando agora, ó. Vou dar um passo para trás, vou voltar no minuto. Se o preço, em tese, fizer este movimento, mesmo que ele suba aqui, é o caminho natural das pedras. A ordem natural é esse movimento aqui, ó, independente, e aí que eu preciso que vocês entendam, se eu tô comprado, ou se eu tô vendido, ou se eu tô de fora. Porque tem assim, ó, tem um cara que tá comprado e não quer sair, tem um cara que tá vendido e não quer sair, tem um cara que tá de fora e quer entrar. O cara que tá de fora e quer entrar, ele tem que esperar agora. Esperar agora onde? Onde é que ele tem que esperar? Vocês podem falar agora. Pode responder? Pode, agora aqui a Lá sala no pode. Pivot Point, junto com Bola, o rompimento bola da lá. máxima. E Beleza. tem 2 médias de 200 para cima aí. Excelente. Olha como eu já tenho aqui agora, ó. Olha a piscina de bolinha, eu tenho tudo isso aqui para subir, mas no micro movimento, no tempo gráfico menor, o preço precisa tocar aqui, ó, na média de 21 no minuto. Então foi por isso que eu abri essa ordem, entre aspas, meio que proposital ali no meio do caminho, na muvuca, tá? Já pensou em aprender day trade com quem está há mais de 15 anos no mercado financeiro? Prazer, me chamo Igor Monteiro e eu quero te convidar a participar de segunda a sexta-feira no YouTube das 9 às 13 horas. Clica aqui no link da bio e saiba mais. Aí eu tenho uma de venda lá em cima e eu tenho uma de compra independente do ajuste, tá? Porque eu sei que você não faz por causa do ajuste. Eu teria uma de venda lá em cima e uma de compra quando ele tocar a média de 21 do 5. Não, aqui é porque eu tô vendido já. Aqui é porque eu tô na operação, aqui era para fazer só uma parcial, o que eu vou até tirar, tá? Porque a ideia é só para mostrar para vocês a região, não é nem a parcial em si. O que eu quero chamar a atenção é, o mercado agora ali é o prato perfeito e é onde a pessoa física pula de cabeça na piscina de bolinha, e é onde a pessoa física tem um traumatismo craniano, porque ela vai pular com um palmo de água e vai se machucar. Porque ela não entra no ponto certo, ela espera o tal do pullback, ela espera o tal do order blocker, mas ela não tem coragem de entrar no ponto correto. Você entende? Ou, quiçá, na região, que aí eu já estou falando um pouco mais adiantado. Eu vou falar bastante isso na mentoria. Você entende o que eu estou falando? Ou vocês entendem? Então, qual a moral da história aqui, tá? Qual a moral da história aqui? Quando vocês forem fazer um trade, tá? E eu, hoje, graças a Deus, eu tenho a habilidade de narrar isso aqui para vocês. Eu sempre tenho o carinho, o zelo e a consideração de falar assim, galera, presta atenção na abertura, presta atenção no bola, certo? Porque são os pontos que já são ali parametrizados. Entendido? Olha como o preço tá ali, ó. Lento. Por que tá lento? Porque, em tese, ele já fez a vela do 30 minutos. Sim ou não? Sim, Monteiro. Ao fazer uma vela do 30 minutos, o que é que o mercado faz? Na grande maioria das vezes. Ele faz o quê? Uma vela dentro Fica da dentro outra. dela, outra. Uma Isso, vela dentro fica dela. dentro da outra. Quer dizer que eu não tenho o quê? A velocidade para poder o mercado seguir viagem. Beleza? Sim ou não? Olha como eu vou fazer agora 3 perguntas para vocês aqui agora que vocês não se dão conta às vezes. Monteiro, tem venda aí? Eu posso falar? Tem. Onde é que tá o stop? Cara, no mínimo 100 pontos para cima do bola. Porque onde é que seria a entrada? No bola ou no pivot point? Ou, olha, conceito, estrutura e localização, a média de 21 do 60 lá no bola. É tudo que o mercado quer ir lá. E é tudo que você não quer ou tudo que você não aguenta é esperar. Como assim, Monteiro? Você está falando que é a região, agora você está falando que a gente não aguenta esperar. Eu vou repetir, vou falar agora. Para o cara que tem lote, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou usar o Nilson.
que é um cara que já opera não tão gigante, mas já que opera ali com uns 50, 100 contratinhos. Então já é um cara que já opera grande, né? Porra, se o cara acredita no 995, 900, 930, 950, 960, 970, 100, é lote. Lógico que você não vai chegar no 900 e vai jogar um ice. Cara, põe em 2 lotes, tô dando um exemplo, quem opera com 10 e paga para ver. Põe um lote para quem opera pequeno e começa a pagar para ver. Não é operar sem stop, tá, pessoal? Não é operar sem stop. É vocês entenderem por que eu abri essa ordem aqui de maneira num ponto horrível, que inclusive é um teste de topo, para vocês entenderem, e o preço não descola daqui, porque para subir ele precisa tocar aqui na média de 21 e para estopar ele precisa romper a máxima. Então é difícil ter uma aceleração de preço aqui que possa, em tese, me arrebentar. Vocês estão entendendo? Lógico que eu não estaria vendido aqui, tá? Para não chegar um cabeça de bagre aí e querer jogar vinagre aqui na explicação. Mas, pô, se você tá até aqui no pivô, cara, até aqui no pivô, era honesto. Vocês vão ter que aprender, e é por isso que eu falo. Tem situações que servem até determinado momento. Os 45 pontos é fantástico. Para quê? Para aprender o ponto. Peguei o Matheus ontem. O Matheus falou assim, pô, Monteiro, olha quanto stop no zero. Eu falei, irmão, agora faz um backtest e tira o 45 pontos, coloca X de stop e X de alvo, e você me fala. Ah, Monteiro, então por que a gente não tira o 45 pontos? Porque eu não consigo pegar um cara viciado, ansioso, drogado e tirar o cigarro do cara em um dia. Se vocês aprenderem isso aqui, ó, isso aqui, vocês vão começar a ter a tranquilidade de quê? De não ficar no meio do caminho, certo? Mas também não ficar de fora da operação. Nesse caso aqui, tá? Foi até maldade, porque em tese ele pararia aqui no 950. Esse aqui foi até maldade. Até o cara que opera grande talvez até ficaria de fora, porque o cara tá aí esperando 950 ou 945. Então muita gente, o cara, ele olha para o setup de maneira isolada. Ah, Monteiro, deu abertura ali. Ah, mas o ajuste não pegou a parcial. Só lamento, filho. Tinha um bola ali, pô. Bota um tique pra cima ali, foge do problema, entendeu? Tem a galera que compra o bola aqui. De novo, eu não faço. Funcionou? Funcionou. Mas eu não faço. Mas eu falo isso aqui pra vocês com toda a humildade do mundo. Ó, pessoal, eu não faço. Mas quem faz o bola, a operação tá aqui. Não é assim que eu procedo diariamente? Agora, olha isso aqui. Eu tenho... O melhor dos mundos seria se a média tivesse aqui, o bola tivesse aqui, porque seria a retração limpa, né? Seria aqui, ó, com tudo. Mas, porra, eu já tenho aqui uma média de 21 dos 60, eu já tenho o bola e eu tô dentro da piscina de bolinha. Cara, aqui eu quero vender. Mas, quando eu pego um movimento como esse, eu tenho que olhar. Se eu tiver comprado, eu tenho que ter a destreza para assim, cara, o mercado quer buscar o bola. O mercado quer buscar a média de 200 dos 60. Se eu tiver de fora, eu tenho que falar assim, cara, eu preciso esperar a região daquele movimento. E se eu quiser vender, eu falo assim, velho, a vender ali. Qual a dificuldade disso? Faixa branca dá trabalho demais, dá mesmo. Não é à toa que eu tô operado, né? Ou melhor, né? 2 vezes. Mas qual é a ideia aqui? Só um minuto, só para eu concluir. Qual é a ideia aqui? Quem tá comprado sabe onde é o alvo, correto? Quem tá de fora... tá com a mão coçando para entrar, mas é só esperar. E quem quer vender, velho, é a região. Ah, Monteiro, eu quero entrar. Não tem problema. Não tem problema. O que eu acabei de falar, ó. Quiser, ó, fraciona a operação até aqui. Ou pelo menos até o bola. Só que tem muita gente que toma uma cacetada dessa aqui, ó. Ou melhor, fica sofrendo aqui. Se fosse só isso aqui, tá, pessoal? Tava no lucro, tá? Mas aí o cara fica... enchendo de lote mais aqui. Aí quando chega na boa, na parte boa, o cara não tem coragem de pôr o lote.
Vocês entendem o que eu tô falando, não? Porque se eu tenho coragem de abrir 30 contratos aqui, eu teria que ter, no mínimo, coragem de colocar 100 contratos aqui. Vocês entendem o que eu tô falando, não? Qual a moral da história? Bateu aqui e segurou. Tá batendo aqui, ó, segurou de novo. Então tem muita gente, ó, que toma uma navalhada dessa aqui e não chega aqui no ponto correto e coloca o lote. Eu posso tomar o stop, até tomaria o stop aqui se eu fizesse com 100 pontos, tá? Não teria problema nenhum. Ou dividiria aqui no bola e no pivô. Mas não ficaria vendido aqui embaixo. Inclusive aqui pode ser só um violino do bola, tá? Só que o mercado tá forte para continuar a subir. Não tem problema o cara tomar o stop aqui. Eu tomo, mas ficar de bobeira é errado. Por quê? O mercado queria esse movimento e esse movimento. Aqui é stop. Eu poderia chegar aqui, ó, tá? E estopar se eu tivesse vendido no bola com 100 pontos. É justo, é honesto. Se você voltar à explicação, lembra que eu falei que ficaria mais difícil? De qualquer sorte eu faria, tá? E digo, de novo, pode ser só um violino do bola aqui, tá? Então a gente precisa entender, independente se eu tô comprado ou vendido, o que o mercado tende a fazer. Não quer dizer que também aquele ponto vai dar certo para mim agora. Se eu pegar, aí é que tá, os últimos 10 movimentos que ele fez igual a esse aqui, eu posso te garantir que a estatística está ao meu favor. Aqui eu ainda acho que ele pode fazer o violino do bola, tá? Enquanto ele não romper máxima aqui. Para quem ficou vendido aqui no pivô e fez parcial, ok. Ou até para quem está vendido aqui, né? Quem fracionou a operação, com stop mais ajustado. Para poder voltar na média de 21 do 5, pelo menos. Aí, detalhe, eu preciso entender que o mercado se move de pivô a pivô. Eu preciso entender que o mercado vai buscar as médias. Eu preciso entender que meio do caminho é piscina de bolinha. E aí, a partir do momento que eu vou entendendo tudo isso, não quer dizer, tá, pessoal, que a gente não vai tomar stop, tá? Lógico que não seria isso aqui, tá? Mas seria um stop aqui se eu tivesse tomado um stop no bola. Vou deixar aqui, ó, como se fosse, imaginando que aqui pegou a parcial, vou ter que fazer isso, tá? Como eu já cheguei atrasado aqui, senão não consigo dar aula, tá? Vou botar no 230, que seria o stop, tá? Se eu tô numa condição como essa, aqui, tá? Eu faria isso, faria uma parcial somente aqui, talvez meu stop estaria mais 100 pontos para cima dessa região, porque o mercado aqui, ó, olha só, isso aqui, ó, aqui é o 100%, aqui é o que ele pode vir querer buscar ainda, mas esquece todo o resto. Esquece todo o resto. O preço parou nos pontos de pivô. Esquece se o cara opera o método, o que eu preconizo ou não. Parou nos pontos de pivô? Sim. Perfeito. Então, para que serve o ponto de... Para que serve o ponto de pivô? Ou para você levar o preço até lá, ou para você voltar o preço de lá. É simples assim. Eu não posso, lógico, tá? E repito, vão ter dias direcionais e é aí onde o meu operacional mingua. Se a gente não pegar o movimento inicial, tá? São dias que a gente provavelmente ou vai sair no zero ou levemente negativo, porém nunca machucado. E aí que tá a diferença de ser um trader profissional e um trader amador. Porque eu não tenho problema de tomar um stop no bola. Eu tenho um problema é o seguinte, de entrar aqui no bola e não estopar a operação do bola. De acordo? Sim ou não? Olha o que eu falei lá, pode ser só um violino e eu só faria a parcial na média. Lógico que tem um bola ali, tá? Poderia até fazer, mas em tese é isso aqui, ó. Por conta desse rompimento de topo. Eu fiz no bola, né, Monteiro? Perfeito, tá errado não, tá? Tá errado não, é porque eu quero, tipo, ir no limite, sabe? No limite do processo aqui. Mas qual é a moral da história? Vocês precisam começar a olhar o setup fora da caixa. Porque quando você olha só 45, 100 pontos, é o ponto de pivô. Quando você tá engessado naquilo que você quer fazer, você não consegue de longe. Olha quantas informações eu passei aqui para vocês, tá? Olha quantas informações eu passei aqui para vocês. Eu faria parcial aí, tá? Só que eu sei que vai ter gente que estopou aí no bola. Só que ao mesmo tempo, eu sei que quem tá fazendo a mentoria, principalmente individual comigo, tá todo mundo vendido aí. Monteiro, qual a diferença? A diferença é que eu consigo pegar o gráfico do cara, eu consigo olhar pro cara, eu consigo entender o financeiro do cara, e eu consigo montar um plano pro cara. Não é isso? Sim ou não? Porque se eu pego, vendo
aqui, faço uma parcial aqui, no barato, eu já joguei meu médio para cá. Aí, eu pergunto, da mesma forma aqui, tá? Essa operação já teria dado uns R$1.000 já, mais ou menos, tá? Então, vamos imaginar que eu tivesse tomado um stop. Eu já teria pago, querendo ou não, um stop, entende? E aí, qual a moral da história de tudo isso aqui? Respeitou a região das médias, respeitou a região do ponto de pivô, respeitou principalmente, ó galera, de boa, é uma aula de mentoria gratuita aí para vocês, tá? A piscina de bolinha. Só que vocês entendem que o setup, ele é o quê? Um início de um processo, mas que quando eu começo a cavar, tem muito mais situações, e aqui eu não falei um décimo, tá? Eu não falei um décimo.